Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A vantagem de estar a apresentar quase no final é que já me sinto feliz, inspirado, excitado, entusiasmado pelas ideias maravilhosas que ouvi aqui. Eu não filmo velhinhas, tenho já que dizer, mas filmo empreendedores sociais ou investigo empreendedores sociais e empreendedores na sua procura de transformar o mundo e como o fazem, como mobilizam recursos, como identificam problemas, e vi aqui histórias fascinantes que vou poder contar e partilhar com outras pessoas. Mas o que eu queria fazer aqui hoje é algo um pouco diferente. Vou sair um bocadinho da minha zona de conforto, porque há uma história que eu queria partilhar convosco, e essa história acho que diz muito a todos nós, e é a história de Portugal. E a história inspiradora que eu queria partilhar convosco é a história de Portugal na última década, a chamada década perdida. E acho que o Jornal de Negócios, que nós todos hoje recebemos, retrata um pouco o que acontece hoje em dia. Empresas de transporte em ruptura financeira, apoio europeu a Portugal corre o risco de ser questionado, estamos basicamente com uma mão à frente e outra atrás, a pedir ajuda, coitadinhos, mas ao mesmo tempo temos o Presidente da SONAI a dizer vamos ser grandes e internacionais. Aqui novamente um pouco a ideia do paradoxo, como falava o Luís Reis esta manhã. Portanto, a pergunta que eu queria colocar-vos, para pensarem um pouco, é: será que Portugal está blues, na miséria, na bancarrota, derrotista? Ou será que se pode fazer um argumento que Portugal está blue? Vamos começar com o argumento do Portugal blues. E esse argumento é um pouco triste, mas é a triste taça de hoje. E começa com um dado curioso que, se formos ver o crescimento de todos os países do mundo nos últimos 10 anos, Portugal consegue ser o terceiro país que menos cresceu. Cresceu cerca de 6% em 10 anos, o que quer dizer cerca de 0,5% por ano em média. Pior que nós, apenas o Haiti, que teve um terremoto catastrófico, e a Itália, que tem o Berlusconi. Depois vem Portugal. Isso causa o desemprego mais alto de sempre na nossa história. 11,5%. Mais de 1 em cada 10 portugueses que poderia estar ativo e a produzir e a realizar-se, não o está. Um desperdício de recursos, um custo social brutal para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, um elevado déficit energético, uma dependência grande do petróleo, responsável por metade do nosso déficit comercial, que só se agudiza e acentua com a escalada dos preços do petróleo. O que nos leva não só a um déficit estrutural do Estado, mas a uma dívida acumulada que está a asfixiar o país e que já corresponde a 86% do produto interno bruto do país. E, portanto, continua também um pouco a crise política, que pode gerar ainda mais instabilidade e fechar os mercados internacionais, ao mesmo tempo que se sente que há interesses corporativos instalados, poderosos e importantes, que impedem as reformas que deveriam ser feitas em alguns setores críticos para o nosso país. Esta é a visão blues de Portugal e a visão que lemos todos os dias no jornal, que se discute todos os dias nos noticiários e que não se fala de outra coisa até à exaustão. Agora, deixe-me dizer-vos uma coisa. As aparências iludem, especialmente quando nós nos focamos no superficial, no acessório, nos sintomas e não olhamos para o essencial. Deixe-me dar-vos um exemplo. Pensem nas bolhas, no boom. Em 2007, em 98, estava o boom dos .com. Eu estava na altura em Stanford a fazer doutoramento e via a energia, o entusiasmo, os meus colegas de doutoramento alargarem o doutoramento para criarem empresas .com, porque era fácil fazer dinheiro, uma loucura, as rendas a duplicarem, uma loucura. Quem estava envolvido estava eufórico, excitado com o potencial. Mas nessa altura, em 98, já estavam lançadas as sementes do desastre. Já não havia volta a dar. Porque já havia sintomas de que o que se estava a viver era uma ilusão, não era a realidade. Pensem no crash imobiliário de 2008.
Em 2007, grandes investimentos, grandes compras de casa, preços a subirem, na América, em Dubai, em muitos países do mundo, mas já estavam lançadas as sementes do desastre. Isto nós sabemos. O que não sabemos é que o mesmo acontece ao inverso. Se calhar, no pior da crise, no pior da recessão, já estão lançadas as sementes do progresso, mas nós não as vemos. E não as vemos porque o discurso do dia-a-dia, que foca nos acontecimentos mais correntes, abafa a discussão do que é fundamental. E, portanto, fala-se da década perdida, do desespero, da ajuda do FMI. Ora, eu aqui tenho talvez uma vantagem de perspectiva, pelo menos que é diferente. Estive fora do país nos últimos 10, 11 anos, desde 98, tenho estado lá fora, primeiro em Stanford, na Califórnia, e depois em França. E, portanto, não estou aqui no dia-a-dia. E a minha experiência é o que eu conhecia de Portugal em 98, 99, quando saí, e o que conheço de hoje em dia. E a mensagem que queria deixar-vos é que não me parece, da minha perspectiva, que seja uma década perdida. Pelo contrário, eu penso que terá sido uma década importante e transformacional para Portugal. Eu queria deixar-vos então o argumento do Portugal Blue. Quais são, a meu ver, 7 razões, entre outras que se poderiam identificar, para estar otimista em relação a Portugal. E a primeira razão tem a ver com a educação. Nós sabemos que o fator mais importante de progresso de um país, de uma nação, é a educação e qualificação da sua população. E temos aqui alguns dados interessantes. Portugal investiu muito na rede pré-primária a partir de 96. Há um grande, penso eu, aumento de qualidade e inovação no ensino universitário português. E vejo focos de excelência e inovação em muitas áreas. Projetos como o Magalhães, que falou, o Joyce, hoje aqui, do uso da IT na educação, no ensino, são importantes para transformar as mentalidades e, de facto, os resultados estão à vista. Nós éramos muito abaixo da média da OCDE em testes internacionais comparativos da literacia e qualidade dos nossos alunos e, neste momento, já estamos na média da OCDE e, em 10 anos, fizemos o percurso positivo de progressão dos mais, digamos, de crescimento em termos de indicadores de todos os países. Portanto, ainda estamos na média, não estamos acima da média, mas há progresso e há coisas positivas a realçar. O segundo é que temos que canalizar este potencial humano pela inovação e o empreendedorismo. Aqui parece-me também que há progressos. As despesas de inovação no PIB aumentam de 0,7 para 1,7. Pode dizer-se que aqui é porque as empresas começam a contabilizar os investimentos que fazem, mas estão mais dispersas para a inovação. Há também um extraordinário investimento em investigação, em doutoramentos, em criação de postos de excelência em áreas bem definidas. E há todo um aumento de número de formações e concursos de empreendedorismo. Há uma mentalidade a mudar. E aqui eu noto, como é a minha área, eu noto uma grande diferença. Quando eu fiz o curso de Economia, aliás sou economista, não engenheiro, mas quando fiz o curso de Economia, não havia menção do empreendedorismo. Éramos formatados para trabalhar em marketing, ou finanças, ou recursos humanos, ou estratégia nas empresas. E quando eu disse que queria fazer um doutoramento em empreendedorismo, os meus pais disseram, empreende do quê? E as pessoas não conheciam. Hoje em dia não é preciso explicar a ninguém o que é empreendedorismo, e ele é ensinado, debatido, trabalhado a todos os níveis da educação. Um exemplo que eu quero dar é, há um ano, há um projeto muito interessante em Cascais, a DNA Cascais, de promoção do empreendedorismo, que inclui um programa de empreendedorismo nas escolas, e convidaram para ser juiz de um concurso de ideias de negócios dos miúdos, num sábado à tarde, na Escola de Hotelaria do Estoril. E eu fui, pensei, sábado à tarde, 35 graus, em Cascais, os miúdos devem estar todos na praia, não deve haver ninguém no evento, só quem está a participar. Qual não foi o meu espanto? Que no auditório principal da escola, talvez um terço deste tamanho, 300 pessoas, estava completamente lotado, com miúdos dos 12 aos 16 anos, a verem os colegas que apresentavam as ideias de empreendedorismo, ideias excepcionais, que batem algumas das que os meus alunos do INSEAD apresentam ao fim de 6 meses de trabalho, que me deixou muito impressionado
pelo que já é feito e pela capacidade de realização dos jovens portugueses. O terceiro tem a ver com a dependência energética. Aqui, penso que foram criadas condições para reduzir um problema grave de Portugal de dependência energética. E vocês sabem, conhecem estes casos. Somos o menor emissor de carbono por unidade devido à aposta nas renováveis. Estamos a lançar projetos inovadores de mobilidade elétrica, que poderão tomar alguns anos a dar frutos, mas irão dar os seus frutos de experimentação, de inovação. A aposta nas eólicas já foi bem sucedida. Criámos a terceira maior empresa eólica do mundo, apostámos imenso em produção de energia eólica, imenso em produção de energia solar e passámos de 17% para 40% de renováveis no mix energético do país, com um investimento muito grande em 5 anos, claro também com investimento nas barragens hidroelétricas. E somos apontados como exemplo mundial por publicações internacionais, um exemplo a imitar por outros países, como os Estados Unidos. Mais um caso. Reestruturação empresarial. O que é que aconteceu nestes últimos 10 anos? Aconteceu uma coisa importante que foi todo um modelo, um paradigma económico teve que se transformar porque o baixo custo de mão de obra já não era competitivo devido à competição asiática. Setores inteiros, calçado, têxtil, metalomecânica, tiveram que se adaptar. Muitas empresas morreram, as que sobreviveram estão mais fortes, estão inovadoras, mais bem geridas e começam a aumentar a sua componente tecnológica no perfil das exportações e a começar a criar nichos e a apostar na inovação. Todos temos exemplos disso em diferentes setores. As exportações crescem 9% em 2010 e têm a segunda melhor performance da Europa no quinquênio 2005-2009. O que quer dizer que as nossas empresas estão mais competitivas, conseguem exportar mais, capturar mercados. Atrair capital humano, mesmo que seja de Vulcan. Sabemos que o capital humano é o ativo mais importante para o futuro das sociedades. E Portugal tem, aprendi hoje, o melhor peixe do mundo, o melhor mar do mundo, um clima excepcional, um povo acolhedor, cultura, história, velhinhas a cantar, turismo de qualidade em expansão, tem capacidade de atrair recursos muito qualificados se forem criadas as condições certas. E eu prevejo que comecem a aparecer em Portugal cada vez mais projetos inovadores, à escala mundial, como a cidade da inovação e do conhecimento que se está a criar aqui em Poiares, ou outros projetos de excelência, porque conseguimos atrair pessoas do melhor que há do mundo para viver em Portugal devido à qualidade de vida. O Estado, que tanto mal se fala do Estado. Eu noto uma diferença extraordinária na máquina do Estado em 10 anos. A informatização, o e-government, programas como a Casa Pronta, a Empresa na Hora, não tem nada a ver com o que existia há 10 anos com o que existe agora. Isto demora tempo a dar frutos, mas vai dar os seus frutos em termos de eficiência e redução dos custos. Por fim, a crise. A crise é uma oportunidade espetacular para o país. Porque é uma oportunidade de fazermos aquilo que já tínhamos de ter feito há muito tempo, mas que não houve coragem de o fazer, e agora temos que o fazer porque não há outra solução. E, portanto, vamos ter que começar a consumir menos do que produzimos, para equilibrar o consumo excessivo dos últimos 10 anos, o que não é mau, é bom, se for feito pela redução dos gastos públicos e não por aumento de impostos. Temos que flexibilizar o mercado de trabalho para criar mais empregos, mas agora temos as ferramentas e a vontade política de o fazer, porque não há solução. E o não haver solução, às vezes, é muito bom quando tem que se tomar medidas difíceis. 7 exemplos que, para mim, como economista, me dizem algo vai acontecer na economia melhor do que esperamos. Porque estes casos e mais outros que eu poderia apontar vão indicar o quê? Qualquer teoria deve ajudar a prever o futuro, senão não é uma boa teoria. O que é que eu prevejo que aconteça? Várias coisas. Eu prevejo que a taxa de crescimento das exportações começa a ser significativamente superior às das importações nos próximos anos. Que haja uma redução do peso do Estado no PIB. Que o crescimento económico esteja acima das previsões internacionais. Comecemos a ser melhores do que esperam de nós. E que consigamos atrair imigração qualificada e projetos inovadores a nível mundial. Imigração qualificada é muito importante para introduzir variedade
para introduzir novas ideias e desenvolver a economia, seja ela da Europa de Leste, seja ela africana, asiática ou americana. Prevejo que isto vai acontecer e, se acontecer, eu penso que estes serão os sinais de um Portugal blue e não de um Portugal blues. E eu achava que estava certo, mas depois de ouvir estas histórias extraordinárias hoje, depois de ver esta audiência cheia de milhares de pessoas, muitas delas jovens, que querem ser inspiradas, que querem transformar o mundo, procuram pistas, procuram relações, eu tenho certeza que a minha teoria está correta, porque há tanta energia positiva neste momento de uma geração que não está à rasca, mas que se desenrasca, e que se desenrasca da melhor maneira, apontando o futuro, que eu acho que podemos ter e devemos acreditar numa visão blue para Portugal. Muito obrigado.